Eu penso, Marcelo, talvez fosse bom a gente dar aqueles recados, né, a respeito apesar que todos já sabem, né, da Mas presença, né? é bom sempre lembrar, né? Aham. E vamos fazer, então? Vamos falar Vamos lá. sobre isso. Queridos, olha, nós estamos começando aqui a nossa Masterclass. Eu creio que o Marcelo já começou a gravação, inclusive. Então, para marcarmos a sua presença, né, a fim de que você possa aí pontuar pela presença na Masterclass, é muito importante que você coloque aqui no chat o seu nome, né, e a igreja, ó, já estão fazendo isso, e a igreja que você participa, né, e a sua igreja. Então, assim, já poder, então, pontuar, né, recolher a presença, anotar a presença e pontuar, tá certo? Outra coisa importante, nós temos aqui a Masterclass de 1 hora. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas. Eu trouxe aqui para a gente não ficar apenas, né, batendo papo aqui, eu trouxe, na verdade, alguns slides com alguns textos, vamos falar sobre alguns assuntos, né, sobre o tema da Masterclass que a gente propôs, que vamos abordar algumas profecias, né, do Velho Testamento sobre o tempo do fim. Então, para começarmos, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte: quando nós falamos sobre escatologia, né, o estudo do fim dos tempos, por vezes a gente tem a impressão que a gente precisa estudar somente, né, ou ler somente Apocalipse, né, a Segunda Tessalonicenses, a Daniel, né, um livro que é muito usado no estudo da escatologia, também Ezequiel e outros. Mas a escatologia, ela está em toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia fala a respeito do fim dos tempos, desde Gênesis a Apocalipse. Nós encontramos diversos textos falando sobre Jesus, sobre o fim dos tempos, né? Encontramos vários profetas falando, todos, né, falam a respeito de Jesus, mas também Davi em Salmos, também vemos Moisés falando a respeito de Jesus, né? E as próprias promessas e alianças de Deus com Abraão, em Gênesis, já está falando a respeito de um tempo por vir. Então, há muitos textos na Bíblia que falam a respeito de escatologia, a respeito do fim dos tempos, e é importante nós conhecermos todo, ou estudarmos, né, ou buscarmos, né, na verdade, melhor dizendo, conhecer e estudar cada um dos textos e se aprofundar neles, porque boa parte desses textos estão nos profetas do Velho Testamento, né? Eu vou tentar aqui manter a nossa conversa nos profetas, né, literários aí pré-exílicos, mas vez por outra a gente vai acabar buscando alguma referência em outros lugares, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. A escatologia, ela começa em Gênesis, ela começa no Velho Testamento. E é como uma construção, sabe? Sabe como alguém coloca uma pedra, um tijolo, e vem um segundo e coloca outro tijolo, e vai-se assim edificando uma construção. Então, um constrói sobre o outro. Às vezes a gente tem a ideia de que o profeta é aquele que vive sozinho, né? Talvez uma região distante, num deserto isolado, sem se comunicar com ninguém, e ali ele recebe, é claro que recebe sim de Deus, escreve, mas como se ele fosse alheio a tudo que está ao redor. Não, os profetas, na verdade, eram grandes conhecedores da escritura que existia até a sua época, né? Eles liam os outros profetas. O próprio Daniel fala, né, a respeito que leu Jeremias fala sobre Miqueias, e assim vai. Então, eles eram teólogos, eles interpretavam as escrituras, eles conheciam com profundidade. Então, a revelação de Deus, né, para nós, veio através desses homens de Deus, foram oráculos de Deus, mas isso foi construído, né? Isso foi sendo edificado, não há contradição, na verdade, há complementação, e isso é lindo demais, é lindo demais. E vamos tentar ver um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, há algumas expressões que foram cunhadas no Velho Testamento, foram feitas, né? Surgiram no Velho Testamento,
em algum momento, em algum profeta, e elas se propagaram, elas foram continuadas, até no Novo Testamento, por exemplo, você vê menção àquelas expressões escatológicas do Velho Testamento. Então, nós já até falamos um pouquinho sobre isso, ou bastante sobre isso nos vídeos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Vocês conseguem ver os slides? Só dizer sim ou não aqui, porque... Vocês conseguem ver? Um slide escrito assim, profecias do Velho Testamento para o tempo do fim. Vocês estão vendo? Abre o microfone aí, por favor. Sim? Não? Sim, ótimo, tá muito aparecendo, bem. sim. Então, agora eu não vejo mais vocês, tá? Vocês estão vendo também só essa tela aqui, né? Então, agora, a partir de agora, eu não vejo mais vocês, nem consigo ler as mensagens no chat, tá bom? Porque eu compartilhei aqui tela cheia. Oi? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Um dos temas, das expressões que nós encontramos ali, são algumas, né? Nós vamos ver isso muito se refletir no Novo Testamento, porque a gente entende, né, que o Velho Testamento ele aponta para o Novo, e o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Eles são interconectados. Para compreender bem o Novo, você precisa conhecer o Velho, né? E para entender o Velho, você precisa ver o Novo. É algo cíclico, né? Mas eles são complementares. Então, a primeira expressão que a gente vê no Velho Testamento é o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão escatológica, fala para o tempo do fim, né? E o que vem a ser o dia do Senhor? O dia do Senhor é o momento da manifestação final da justiça de Deus, certo? Por que é o momento, né? Porque o dia do Senhor não deve ser entendido exatamente como um dia de 24 horas, mas o dia do Senhor, ele pode ser entendido como o período da grande tribulação até o ápice, no momento da vinda do Senhor Jesus. Né? Então, esse é o dia do Senhor, o seu ápice, o seu clímax é a vinda do Senhor Jesus. Agora, é uma coisa importante, nós não estamos falando aqui sobre arrebatamento, tá? A segunda vinda do Senhor e arrebatamento são eventos separados, né? Vamos tratá-los assim aqui, né? O Velho Testamento não fala sobre arrebatamento. Arrebatamento nós encontramos no Novo Testamento, quando Paulo diz, eis que vos digo um mistério, né? Nem todos morreremos, mas transformados. Então, está falando a respeito do arrebatamento, e é algo que surgiu no Novo Testamento, né? Foi trazido para nós no Novo Testamento. No Velho Testamento não existe, não se fala, não pelo menos de forma tão direta assim, a respeito do arrebatamento. Então, nós vamos falar aqui sobre a segunda vinda de Jesus, né? O dia do Senhor. O dia que Jesus ele vem, ele retorna para reinar sobre a terra, certo? Então, o dia do Senhor, nós entendemos aqui também nos nossos estudos aqui nessa escola, nós estamos entendendo, né, que o profeta Joel é o profeta literário mais antigo, né? Ele foi o primeiro dos profetas literários. Então, a partir de Joel, outros profetas foram construindo em cima dessa expressão, o dia do Senhor, que parece ter sido realmente trazida pela primeira vez pelo profeta Joel, e ela se repete em vários profetas e também no Novo Testamento. Então, nós vemos aqui em Joel 2, versículo 1 e 2, o profeta falando assim, toque a trombeta em Sião e dei o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Então, uma coisa que nós precisamos guardar aqui, né? Muitas referências sobre o dia do Senhor falam que é um dia de trevas, de escuridão, onde o sol não brilhará, né? Então, é importante guardarmos isso aqui. Então, Joel fala que o dia do Senhor está chegando. Joel continua falando, né? Em Joel 2, 30, 31. Mais uma vez, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Querido, o dia do Senhor será grande e terrível. Grande porque será um evento global. Todos verão, né? É um evento que vai nortear todo o planeta Terra. E o dia do Senhor será terrível. Será um dia
da justiça, da manifestação da justiça de Deus. Então, o dia do Senhor ele é grande, ele é terrível. Aspectos positivos para nós, o dia do Senhor é um dia para nós que tem que ser, temos que enxergar esse dia como um dia bom, positivo, porque onde será destruído o grande Cristo, o anticristo, no fim dos tempos, nesse grande dia que o Senhor virá. Será o dia também onde toda a maldade será extirpada, onde o exército do anticristo vai cair por terra e o próprio anticristo será derrotado. Amém, queridos? Então, o ápice do dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Jesus, o dia que Jesus irá reinar sobre toda a terra, né? Com os pés aqui na terra, ele virá. Então, o profeta Joel parece ser o primeiro a trazer a expressão dia do Senhor. Ainda em Joel 3,14, nós lemos: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Tá certo? Então, nós falamos aqui sobre Joel, né, que trouxe a expressão o dia do Senhor para nós. Né? Está falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Só que a partir daí, outros profetas começaram a falar também sobre o dia do Senhor, também trazem essa mesma expressão, ela começa a se repetir, se repetir, se repetir. E eu vou trazer apenas algumas passagens, alguns versículos, né, sobre outros profetas, como Jeremias 46:10, que fala: porque este é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrate. Fala desse grande confronto, né? Onde Jesus irá destruir o anticristo. Sofonias também fala, e muitos profetas, né? Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Obadias fala também sobre esse dia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Encontramos Isaías, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústias e dores tomarão conta deles, e se contorcerão com a mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que veio o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja, novamente, né, falando que o dia do Senhor será um dia de escuridão. O sol não dará a sua luz. Essa é uma expressão que muito aparece, né? E Amós também fala sobre isso, no versículo 20 fala: sim, o último versículo aqui: o dia do Senhor será de escuridão e não de luz, não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Então, queridos, veja como a vasta, né, grande número de versículos falando a respeito do dia do Senhor no Velho Testamento. Mas é tão importante nós entendermos e compreendermos, né, o Velho Testamento para entender o Novo, porque o próprio Senhor Jesus, ele menciona o dia do Senhor. Ele fala sobre esse dia, ele fala sobre as profecias a respeito do fim dos tempos. Ele fala no seu discurso escatológico de Mateus 24. Então, o Senhor Jesus refere-se a esse dia, ele fala assim, ó, versículo 29 de Mateus 24: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, que coisa gloriosa, né? Jesus está aqui mencionando esse dia, um dia grandioso, um dia de grande glória, onde
veremos no céu o sinal do Filho do Homem, né, onde Jesus vem para reinar sobre a terra. Então, o próprio, nós estamos falando sobre profecia do Velho Testamento para o tempo do fim, né? Então, o próprio discurso escatológico de Jesus, em Mateus 24, nós encontramos ali o Senhor Jesus mencionando várias profecias do Velho Testamento, né? É como se fosse ali uma coletânea de profecias ao longo de todo o discurso. Peguei apenas um trecho aqui, Mateus 24, de 15 a 30, você vê ali já o Senhor Jesus citando vários profetas do Velho Testamento, citando Joel, o dia do Senhor, e outros profetas durante o seu discurso escatológico. Então, mais uma vez, né, para a gente guardar isso, e para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso, há muitas coisas preciosas no Velho Testamento. Por que eu falo isso? Porque alguns cristãos têm a tendência de descartar, não descartar, mas de colocar o Velho Testamento como segundo plano, como se fosse algo de importância menor do que o Novo Testamento, mas não, eles estão interligados, né? Então, para a gente entender os evangelhos, entender as epístolas, é muito importante entender as profecias, entender como os judeus da época pensavam, as expressões, né? Quando Jesus fala sobre esse dia, né, que escurecerá, o sol não dará sua claridade, ele está falando do dia do Senhor. O que a Bíblia fala a respeito desse dia? Então, é muito importante, né? Da mesma forma, nós vamos encontrar, né, os apóstolos também falando sobre o dia do Senhor, né? 2 Pedro 3,10 fala: porém o dia do Senhor virá como um ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo. Olha, mais uma vez, falando sobre os elementos da natureza, né? Sobre o que vai acontecer nesse dia, os sinais, né? E os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, fala aqui também sobre o dia do Senhor. E, só para a gente frisar um pouquinho mais, né? O dia do Senhor, ele, como falei, né, é uma expressão do Velho Testamento, fala a respeito do fim dos tempos. O dia do Senhor não tem relação direta com o arrebatamento, né? Mas aqui, 2 Tessalonicenses 2, né, é um texto que que traz assim algumas questões a respeito disso, né? Então, aqui, primeiro vamos ler aqui, começar a ler o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Paulo está escrevendo àquela igreja de Tessalônica. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, então parece que tem duas coisas que estão muito ligadas, né? Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, veja, o apóstolo Paulo ali está falando, referindo-se ao dia do Senhor. Os de Tessalônica estavam, alguns, ou talvez muitos, estavam dizendo, ou achando, ou pensando que o dia do Senhor já havia chegado, que eles já estavam vivendo o tempo da grande tribulação. Talvez pelas provações que eles passavam, pelas perseguições. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não, o dia do Senhor ainda não chegou. E ele começa a explicar: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá, isso que é o dia do Senhor, né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo começa a falar a respeito de Daniel, que fala a respeito do momento onde o anticristo será revelado, né? Quando ele vai entrar no templo, sentar-se no templo, e ele vai se autoproclamar Deus. Isso vai acontecer. Quando isso acontecer, restam 3 anos e meio até o término da última semana de Daniel, né, da profecia da 70ª semana. Então, Paulo está dizendo que o dia do Senhor começa depois disso, né, depois disso. Então, que eles não deveriam ficar achando que já estavam vivendo esse momento, porque antes desse momento eles iriam ver a manifestação do anticristo, eles entrando no templo, né, ele entrando no templo,
e se autoproclamando Deus, né? O qual, está falando a respeito do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo ao quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Então, esse texto fala claramente sobre, né, o dia do Senhor, que é uma referência do Velho Testamento, fala sobre a respeito da segunda vinda de Jesus, né? Então, eu entendo, querida, que por esse texto, por muitos outros, né, e por tanto ler e estudar, eu entendo, querido, que a igreja ela vai sim passar por esse momento aí da grande tribulação. Nós vamos estar aqui, né? O arrebatamento será em algum momento antes do derramar da ira de Deus, né? Mas será após a revelação do anticristo, nós estaremos aqui, né? Então, esse é um dos textos, né, que a Bíblia nos dá, nos dá a entender, né, que nós estaremos aqui no tempo da grande tribulação. Porque aqueles homens de Tessalônica, eles esperavam viver esse dia, o dia do Senhor, já achavam que estavam lá naquele dia. Mas se o dia do Senhor fosse o arrebatamento, bom, então ninguém foi arrebatado, porque ninguém tinha sido arrebatado, não foi até hoje, né? Não um arrebatamento escatológico. Mas tudo bem que toda a igreja de Tessalônica não fosse arrebatada, Paulo não seria arrebatado, né? Então é difícil entender que o dia do Senhor se refere ao arrebatamento. O dia do Senhor se refere realmente à grande tribulação e à segunda vinda de Cristo. Por isso que eles perguntam no início, né, sobre isso. Então, querido, mais uma vez, ó, nós vamos vendo aqui vários textos bíblicos falando sobre o dia do Senhor, né? Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo se acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Ok? Muito bem. Então, mais uma vez, aqui Paulo falando sobre o dia do Senhor, e finalmente, Apocalipse. Então, vi sair da boca do dragão, a boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, fala sobre, né, aquele grande dia do confronto com o anticristo. Então, os ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem? Então, queridos, para a gente dar uma pausa aqui, veja que, mais uma vez, né, há uma construção, desde o Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia ela é completa, ela se completa, ela está muito interligada, os textos estão totalmente interligados. Então, quando nós falamos a respeito de uma grande porção das Escrituras, que são os profetas, e eu insisto nisso, né, e às vezes a gente pensa assim, é muito difícil de entender, eu não compreendo, então eu vou deixar um pouco de lado. Eu quero incentivá-los, sabe, a vocês estudarem, né, e eu também, cada vez mais e mais,
né, toda a Bíblia, não deixar nenhuma parte dela de fora. Eu vou me dedicar aqui só à carta de João, ou só ao livro tal. É importante fazer isso, mas não só isso, né, e estudarmos toda a palavra de Deus e tentarmos entender e enxergarmos como a revelação de Deus ela é progressiva ao longo de toda a palavra de Deus, como é importante nós entendermos como desde o início Deus já vem construindo, já vem falando a respeito de Jesus, de sua vinda, do sacrifício na cruz, né, que o Messias haveria de morrer e depois voltar. Então, tudo isso vem sendo construído ao longo da palavra de Deus, e é muito importante nós olharmos tudo isso, né, com bastante atenção, tá certo? Alguém fez uma pergunta a respeito do... deixa eu voltar aqui, eu vou sair da apresentação para ver vocês. Vocês estão me vendo? Estão todos aí? Todos acordados? Muito bem. Então, eu quero... É que quando eu apresento em tela cheia, eu não vejo vocês. Então, alguém fez uma pergunta aqui muito importante a respeito... Deixa eu achar aqui a pergunta novamente... a respeito de uma expressão, né, que está lá, que aparece lá no livro de Jeremias, né? Está lá em Jeremias 31. Deixa eu parar aqui a apresentação, compartilhar. Jeremias 31, compartilhar. Pronto, vocês estão vendo aqui o versículo bíblico? Jeremias 31, imagino que sim, né? Estou aqui no versículo 29, certo? Muito bem. Então, vocês estão vendo? Jeremias 31, versículo 29 aqui na tela, 30, 31 abaixo. Sim? Alguém abre o microfone e fala assim, sim, ou não. Sim. Muito bem. Sim. Sim. Então, vamos lá. Alguém perguntou assim, ó. Sim. Obrigado. Alguém perguntou assim, ó. Em Jeremias 31, 29 a 30, diz, naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Esses dias, aí é a pergunta, né? Ao qual os versículos se referem, é a volta de Jesus? Então, a gente precisa vir aqui para o texto, Jeremias 31, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos começar um pouquinho aqui de cima. Muito bem. Aqui, ó, versículo 27 em diante. Querido, essa expressão, primeiro essa expressão que a Bíblia fala aqui, né, que nós encontramos em Jeremias, que diz assim, né, é um ditado popular, que dizia o seguinte, né, versículo 29, né, aliás, versículo 28, 29. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse era um ditado popular, tá certo? Como se nós falamos hoje, melhor um pássaro na mão do que dois voando, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Assim, quantos ditados nós encontramos do dia a dia? Diga-me quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, era um ditado popular. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. O que as pessoas acreditavam? Que os pecados dos pais se manifestavam também nos filhos. De certa forma, isso poderia acontecer e pode acontecer. Eu vou explicar melhor. Isso era tão presente na cultura dos judeus que nos tempos de Jesus nós vemos isso também, né? Quando aquele cego de nascença, aquela passagem do cego de nascença, os homens perguntam a Jesus, quem pecou, este ou os pais dele, por ter nascido cego? Aí Jesus responde, nem os pais, nem ele, mas foi para que manifestasse a glória de Deus. Então, isso era cultural, sabe? Muitos judeus pensavam assim. E, de certa forma, né, isso poderia e pode acontecer. Por exemplo, os filhos daqueles, né, os filhos que nasceram no exílio, os filhos daqueles que foram levados para o exílio. Os filhos pecaram? Não, quem pecaram foram os pais, mas os filhos nasceram no exílio, eles estavam experimentando daquela realidade de povo escravo que era consequência do pecado dos pais. Então, de certa maneira, né, tinha algum sentido, de certa maneira, isso poderia acontecer, né? Por exemplo, nos dias de hoje, imagina
que um pai de família, ele bebe, fica alcoolizado, pega um carro e por causa disso, cochila ou um pouco reflexo, ele entra num acidente, sofre um acidente e toda a família morre. Então, por causa do pecado, do erro de um, houve consequência em outro. Isso era a família dele, provavelmente no seu filho, por exemplo. Então, aqui são alguns exemplos. Então, mas aí Jeremias fala, isso aqui é lindo demais, ele fala sobre um tempo que isso não iria acontecer. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar, isso aqui no versículo 28, e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, aqui, o profeta começa a falar sobre Jesus, começa a falar sobre o Messias aguardado, né? Que em sua primeira vinda os judeus não receberam. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão. Então começa a falar a respeito dessa nova aliança que Jesus estabeleceu. Começa a falar a respeito da nova aliança. E fala, né? Porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me livrarei dos seus pecados. Então, aí começa a falar a respeito de um outro tempo. Porque nós sabemos que é um tempo que ainda está por vir. Porque diz assim, eu preciso ler esses 4 versículos para a gente entender. Assim diz o Senhor, versículo 35 e diante, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Porque aí Deus começa a falar que a aliança dele com o povo de Israel, ela não acabou, ela não terminou. Ele fala, se falharem as ordenanças de Deus, que ordenanças? Né? Se falharem as promessas de Deus, ordenanças de Deus diante de mim, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Então, fala assim, Israel só vai deixar de ser uma nação, né, se eu falhar. Aí, versículo 37, assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, Deus está falando que ele não rejeitou Israel, a sua descendência, a nação de Israel, ela voltaria a ser levantada, voltaria a ser reedificada, uma nação poderosa. Eis que vem dias, olha o que diz o versículo 38, diz o Senhor, e que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, e a linha de medires tender-se-á para diante dela até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Agora, que tempo é esse, querido? Olha o que diz o versículo 40. E todo o vale dos cadáveres da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina na porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derribará mais, eternamente. E outra tradução fala que a cidade não será mais tomada e destruída, né? Não se arrancará e não se derrubará, né? E o que está dizendo aqui? Que Jerusalém será construída para não mais ser destruída e ser dominada. Querido, isso foi na volta do povo do exílio? Não foi. Não foi por quê? Porque depois que Jesus morreu na cruz, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída, o templo foi destruído pelos romanos. Deus está falando de um tempo onde Jerusalém será reerguida, a nação de Israel será fortalecida e nunca mais será derrubada, e nunca mais será conquistada. Ah, está falando então do tempo de hoje, porque Jerusalém está lá, né? Sabe que a gente está falando do tempo de hoje? Não,
Porque Zacarias 14 fala que no fim dos tempos, o exército do anticristo ele vai invadir Jerusalém, as mulheres serão forçadas, metade da cidade será levada para o exílio, muitos morrerão, alguns permanecerão. Então, Jerusalém será invadida novamente no tempo do fim, será destruída novamente. Mas aí, querido, vem o dia do Senhor. O Senhor vai destruir o anticristo e ele vai reinar a partir de Jerusalém. Ele mesmo, para ele mesmo, né? Esta cidade será reedificada para o Senhor. Ele mesmo, querido, vai, né, estar aqui na reedificação para governar a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Nós estaremos entrando no milênio, o período do governo do Senhor sobre toda a terra. Esse tempo ainda vai chegar, o tempo em que Jerusalém nunca mais será destruída e nunca mais será invadida. Será um tempo de paz, né? Então, quando Jeremias fala sobre isso aqui, ele está falando sobre esse tempo. Cada um morrerá pela sua iniquidade, todo homem comer as uvas verdes, os dentes se embotarão, e não os filhos, porque no tempo do milênio haverá um tempo de paz, não haverá mais guerra, não haverá mais desastre, não haverá mais acidente, não haverá mais criança, isso é profecia bíblica, por isso que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês, não haverá mais criança que morrerá de poucos dias. O Isaías fala que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem, né? Será restaurada a longevidade do homem, será um tempo de paz, de prosperidade, será um tempo onde não haverá mais corrupção, será um tempo onde não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, será o tempo onde Jesus irá governar sobre toda a terra, querido. Então, não haverá mais essa consequência do acidente, por exemplo, né, que é o exemplo que nós estamos usando aqui agora. Então, cada um que morrer, morrerá pela sua própria iniquidade. Não haverá mais desastre. Isso é lindo demais. Esse será o período onde o Senhor Jesus, o tempo do milênio, dos 1000 anos, onde Jesus irá governar sobre toda a terra. Amém? Não sei se eu respondi a pergunta. E tem uma outra pergunta aqui, mas antes de passar para essa pergunta, eu queria dar uma pausa aqui, queria deixar aberto se vocês querem comentar alguma coisa, querem falar algo. Certo? Então, depois da, da grande tribulação, depois do dia do Senhor, o que vem depois, né? O que vem depois? Então, a gente pode ver que depois, querido, entramos no período do reino milenar, não é verdade? Então, também sobre esses 1000 anos que Jesus ele irá reinar sobre a terra, há diversos textos bíblicos falando sobre esse período. É até estranho que, para mim, né, e para de uma forma geral, que pouco se fala e pouco se sabe a respeito sobre o milênio. Existe cerca de 150 capítulos da Bíblia que fala sobre o milênio, fala sobre o reino milenar de Jesus, né? Nós encontramos talvez o mais claro de todos, né? Mais direto, em Apocalipse. Então viu o anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, Satanás, será um período que Satanás não estará atuando sobre a terra. Ele vai ficar 1000 anos acorrentado, aprisionado. Não teremos a influência do maligno, né? Não haverá mais a ação do diabo sobre a terra. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um laque na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí começa a falar a respeito desse tempo, né? Do reino milenar de Jesus, sobre os 1000 anos que Jesus irá reinar sobre a terra. Vi tronos, e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos.
Essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Então, aqui está falando que nós, querido, que morremos em Cristo Jesus, iremos ressuscitar. Os que estiverem vindo, né, vivos, naquele grande dia, terão seu corpo transformados, irão encontrar com Jesus nos ares. Os mortos ressuscitarão, encontrarão com Jesus nos ares. Nós estaremos com o corpo glorificado e reinaremos com Cristo por 1000 anos aqui na terra. Porém, aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram, né, sem Cristo, eles só irão ressuscitar depois desses 1000 anos, para o julgamento do grande trono branco, né, que fala também em Apocalipse. Então, o versículo 6 fala assim: felizes e santos, olha que lindo, queridos, felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, aqui, talvez o texto mais direto, mais explícito a respeito do reino milenar de Jesus sobre a terra. Jesus vai reinar a partir de Sião, a partir de Jerusalém, sobre toda a terra. Ele será, e já é, né? E o rei dos reis. Todos os governos do mundo serão sujeitos a ele, né? Nesse tempo, Isaías fala, não haverá mais guerra, é um tempo de grande prosperidade. Então, esse é o reino milenar. A longevidade do homem será restaurada. Por que a longevidade do homem? Nós não já estaremos com o corpo glorificado? Sim, os que morrerem com Cristo antes desse tempo, né, estarão com ele, com o corpo glorificado já, né? Assim como ele é, o veremos. Seremos também, corpo não de carne e osso, mas um corpo glorificado. O mortal será revestido pelo imortal, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, mas, querido, existem aqueles que sobreviverão à grande tribulação e estarão vivendo o milênio, homens de carne e osso, né? Então, nesse período teremos, né, aqueles que estarão aqui vivendo de carne e osso, e também a igreja, aqueles que morreram em Cristo com seu corpo glorificado, junto com Jesus, reinando e ajudando Jesus a governar a terra. Então, esses homens, nesse período de 1000 anos, é o período onde Jesus irá, é o período de restauração, é o termo tikkun em hebraico, é o período de restauração da terra. Para que esse período de 1000 anos? Qual o objetivo dos 1000 anos? Depois desses 1000 anos, eis que vem do céu, a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém que desce do céu. O próprio Deus irá tabernacular conosco, né? Irá viver aqui na terra, né? Irá reinar sobre a terra, o próprio Deus. Então, Jesus irá preparar a terra para esse tempo. E nesse tempo, querido, os próprios profetas falam de um tempo muito especial, e aí existem vários e vários textos falando sobre várias características do milênio. Por exemplo, a longevidade do homem. Exultem-se e alegrem-se para sempre no que eu crio. Isso aqui é Isaías, tá? Isaías 75, 18 a 24. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Acabou a morte por acidente trágica, por doença, por enfermidade. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Deixa eu te falar uma coisa importante. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Existe um ditado, né? Que quem planta tâmara não come tâmaras, né? Porque a tamareira leva cerca de 100 anos para dar fruto. Quem planta um pé de tâmara hoje, só daqui a 100 anos, essa tamareira vai dar frutos. Então, Deus começa a falar sobre a longevidade do homem, né? A longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Então, fala que aqueles que plantam vão comer, né? Daquilo que plantaram. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e seus filhos estarão com ele. Até antes mesmo que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Querido, é um tempo de grande
prosperidade, de grande bênção. Então, eu não vou falar muito mais, mas tem muitos textos que nós podemos trabalhar aqui, falando a respeito das mudanças geográficas que vão acontecer sobre a Terra, falando sobre as mudanças na ecologia, né, e depois, que vem depois, né? Mas eu vou parar por aqui, né? Deixa eu voltar para onde nós estávamos. Vou parar por aqui para a gente voltar à nossa conversa, que está terminando o nosso tempo, mas esse é o período do milênio. Então, o que nós temos? Nós temos, primeiro, né, a última semana de Daniel, a 70ª semana da profecia de Daniel, 3 anos e meio, nós temos a manifestação do anticristo, o período da grande tribulação, o dia do Senhor, a sua segunda vinda, para a inauguração do reino milenar, e depois do reino milenar, a nova Jerusalém que desce do céu. Tudo isso nós encontramos nos profetas do Velho Testamento com muito detalhe. Então, como é precioso, né, nós estudarmos e entendermos a relação que há entre vários textos da palavra de Deus. Muito bem, agora eu vou deixar vocês comentarem que desejarem, fazerem perguntas, porque já são 8 horas e 15 minutos. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, queridos, alguma coisa que ficou em dúvida no coraçãozinho de vocês, algo que vocês queiram comentar, por favor, sintam-se livre para falar. Poderíamos ficar falando aqui a noite toda, né? Mas seria muito cansativo. Quero ouvir de vocês, o que vocês gostariam de perguntar, falar. Ainda temos aqui 15 minutos da nossa aula. Certo? Pastor Alain? Claro. Pastora Mariana aqui falando, tudo bem? Tudo bom, minha querida? Eu estou aqui para listar a presença, né, do pessoal, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez, Claro. pode ser a dúvida de alguém. O senhor falou a respeito do arrebatamento, né, da igreja, e a igreja vivendo o período do anticristo, não é isso? Sim. Agora, o texto de Tessalonicenses, que fala sobre a revelação do iníquo ser revelado, né? O iníquo em Tessalonicenses, alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes, né, do iníquo ser revelado, porque é a igreja que o detém. E aí, o que essa é uma das interpretações, né? Existem várias linhas escatológicas, né? Vamos falar aqui de 3, né? Uma delas é aquela linha escatológica que diz que o arrebatamento da igreja se dará antes dos últimos 7 anos, né? Antes do início da 70ª semana de Daniel. Então, depois do arrebatamento da igreja, tem mais 7 anos. Então, a igreja não irá passar pela grande tribulação. Há uma outra linha, esses são os pré-tribulacionistas. A outra linha escatológica, que é os midi-tribulacionistas, ou meso-tribulacionistas, que crê que o arrebatamento se dará na metade da última semana, né? Exatamente quando o anticristo se manifestar, haverá o arrebatamento da igreja, e há os pós-tribulacionistas, que creem no arrebatamento no final da grande tribulação, algum momento próximo do fim da grande tribulação. Então, esse texto, 2 Tessalonicenses, no meu modo de ver, ele claramente nos indica, né, que nós estaremos aqui na grande tribulação. Este que o detém, aquele que o detém, a gente que diz que é o Espírito Santo, mas não há menor sentido em dizer que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo continua a operar, né, de maneira extraordinária, haverá um avivamento, né, nesse período da grande tribulação, né? E também não há... aí algumas pessoas dizem que é a igreja, né? A igreja que o detém, a igreja que detém olha, isso não é, esse texto ele não é conclusivo. Paulo diz que os de Tessalônica sabiam. Vocês sabem, porque eu já ensinei para vocês. Então, você for ler o texto, né? Paulo está dizendo isso. Vocês sabem quem o detém. Eu já ensinei isso para vocês. Mas os de Tessalônica, mesmo sabendo disso, eles continuavam a esperar passar pela grande tribulação. Então, e não há esse ponto, de Tessalônica sabia, Paulo sabia,
mas não chegou para nós, não é conclusivo, não há uma conclusão, né, a respeito desse texto. Olha, de quem eu penso de uma maneira, e muitos teólogos pensam dessa maneira, mas eu acho que não vale a pena a gente se alongar, né, nessa discussão. Mas o que é interessante aqui, que eu ia falar sobre isso, o que é interessante aqui, queridos, é que eu vejo dessa forma porque eu já pensei do arrebatamento antes da grande tribulação, né? Mas eu mudei de opinião, depois eu comecei a aprofundar mais no estudo da palavra, do Velho Testamento, comecei a juntar a escatologia de Gênesis a Apocalipse, começou a fazer muito mais sentido, né, esse arrebatamento depois da grande tribulação. Agora, se o arrebatamento se der antes, eu não vou ficar chateado, não vou ficar zangado com Deus, mas se der depois, eu quero estar preparado para passar por esse tempo. Jesus fala que muitos se escandalizarão. O apóstolo Paulo fala da apostasia dos últimos tempos. Muitos abandonarão a fé por causa da iniquidade, o amor, a maldade, né, se multiplicando, o amor de muitos se esfriará. Haverá um período de grande apostasia antes da vinda do Senhor. Então, eu quero, assim, me preparar e estar preparado, observando os sinais dos tempos, né, procuro preparar o Pedrinho aqui para, se ele viver essa época, ele permanecer firme, aguardando a vinda de Jesus, porque se nós ficarmos nessa expectativa, não estou dizendo, a escatologia é um exercício de humildade. Ninguém pode dizer, vai ser assim, vai acontecer assado. É temerário falar isso, porque a escatologia é algo que nós estamos ainda aprendendo com os sinais dos tempos. Então, ninguém pode afirmar nada. Se houver o arrebatamento antes da grande tribulação, ótimo, eu vou ficar muito feliz. Mas se só acontecer depois, eu quero deixar, né, meu filho preparado, e eu quero me preparar também para resistir a esses dias maus. Tudo que nós lemos a respeito da grande tribulação não vai atingir a igreja, mas a igreja vai sofrer por causa da perseguição, né? Por causa da perseguição do anticristo, da sociedade, né? Mas nós estaremos convivendo uma realidade terra de goze, né? Como o povo estava lá no Egito, né? Mas quero que estejamos, né, preparados para esse momento, que não nos pegue como ladrão de surpresa, né? Mas estejamos preparados, vigiando, né, e observando os tempos. Isso Jesus nos ensinou também a fazer, né? Então é isso. Sabe, não existe, ninguém está certo, está errado, não há motivos para discussões, né, prolongadas sobre isso. Acho que cada um tem a sua linha teológica e um dia nós saberemos, né, de fato. A conclusão é essa. Certo? Obrigada. Muito bem. Então, alguém perguntou, qual você Acho que prepara temos seu mais filho? uma pergunta, Então, eu ensino ao Pedro aquilo que está escrito no Apocalipse, né? Que o testemunho, aqueles que venceram, aqueles que guardaram o testemunho de Jesus, que amaram mais a Jesus que sua própria vida. É isso que eu ensino para o Pedro. Tem que amar a Jesus mais do que sua própria. Tem que estar disposto a morrer por Jesus, né? Tem que estar. Em Hebreus fala que os homens, por alegria, ficaram alegres pelo espólio dos seus bens. Eles perderam os seus bens no meio da perseguição que houve na igreja primitiva, né? Alguém dirá assim, Jesus ama a igreja, não vai deixar a igreja passar por isso. Se nós partimos desse princípio, então, Deus odiava a igreja primitiva, Deus odiava Paulo, os apóstolos, porque sofreram muito, foram martirizados. Então, haverá um período de grande sofrimento, de grande dor, de grande angústia, mas também será um período, como foi na igreja primitiva, de grandes sinais e milagres e avivamento, né? Deus vai guardar o seu povo diante de muitas circunstâncias, mas muitos irão morrer, né? Em Apocalipse nós vemos, né, João vendo, né, aqueles que vieram da grande tribulação, que morreram, que derramaram seu sangue na grande tribulação, né, por causa do amor a Jesus. Então, é dessa maneira, né, ensinando
ele amar a Jesus sobre todas as coisas, amar a Jesus mais do que os bens materiais, amar a Jesus mais do que uma vida confortável, amar a Jesus mais do que sua própria vida. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em meio à luta, perseguição, continuar mantendo firme o seu testemunho e o seu amor a Deus acima de todas as coisas. Então, isso é muito importante. A gente tem que estar muito cuidado, porque essa ideia, assim, querido, eu quero que você entenda, assim, todo o meu coração, essa ideia de que nós vamos reinar agora, nesse momento, que nós vamos tomar o poder, que nós vamos fazer e acontecer e tal, e eu não consigo ver isso na Bíblia. O que eu vejo na palavra de Deus é que, sim, em Jesus nós somos fortes, Ele nos faz prevalecer sobre as enfermidades, Ele nos dá vitória em meio às tribulações, Jesus realmente nos conduz em triunfo, mas se nós ficarmos nessa linha de pensamento que abençoado é só aquele que é próspero, que tem muito dinheiro, abençoado é aquele que não tem problema, é aquele que está passando luta, é porque pecou, é porque está longe. Não. A gente precisa entender, querido, que lutas e sofrimentos e angústias, todos nós podemos passar um dia, momentos difíceis, todos nós vamos passar. O amor de Deus não é medido diante do sofrimento de uma ou de outra pessoa. Se fosse assim, Jó seria o maior de todos os pecadores, né? Mas Jó era um homem o mais justo de toda a terra, e foi o que mais sofreu. Então, a gente precisa guardar isso no coração. Sofrimento, dor, luta, perseguição não está relacionado com falta de fé, ou se você é santo ou se você não é santo, mas, e a igreja primitiva passou por isso, mais um exemplo, né? Muito bem. Seus filhos fizeram, estou lendo aqui, muito bem, é verdade, né? Os filhos têm a consequência, né? Que o irmão aqui está comentando no chat, a consequência da atitude de seus pais. Isso é claro. Nos dias de hoje nós vemos isso. No passado nós vimos isso. Mas haverá um tempo que não será assim. Haverá um tempo quando Jesus, né? Já no milênio, não haverá mais. Cada um vai morrer pelo seu pecado. Né? Haverá pecado? Sim, haverá pecado. O diabo não vai estar amarrado, preso no abismo? Vai, mas o homem é pecador, é a natureza humana. O nível de pecado vai cair muito no milênio, haverá pouco pecado, comparação aos dias de hoje, né? Mas ainda assim haverá manifestação do pecado, né? Mas cada um vai morrer pelo seu pecado, né? Não vai ser por consequência do pecado do outro, né? Certo? Do erro do outro, né? Por exemplo. Então é isso. Então, queridos, para nós encerrarmos aqui, faltando apenas 3 minutos, se vocês quiserem fazer uma boa leitura sobre isso, eu quero indicar aqui um livro, eu acho que vai ser muito importante, se vocês puderem comprar e ler esse livro. Eu não estou achando ele aqui, está aqui em algum lugar no meu armário, aqui na minha estante, mas ele fala a respeito de... O nome do livro é Dores de Parto, e é o livro... de um autor que ele é judeu convertido, é um pastor, né? Mas ele é judeu, de nascimento, e ele fala a respeito do fim dos tempos, né? Ele escreveu esse livro no meio da pandemia de 2019, eu não estou achando aqui, mas se chama Dores de Parto. Depois eu mando para vocês com mais detalhes o nome do livro. O nome do autor é Ron Cantor, vou escrever aqui, ele mora em Tel Aviv, em Israel, ele é judeu convertido, né? E é um pastor de uma igreja lá nessa cidade. Mas é um livro muito bom que fala a respeito, né, dessa época, né? Fala sobre dores de parto, né? É um livro muito interessante de leitura. Certo? Pena que eu não estou encontrando ele aqui facilmente. Ele deveria estar aqui. Bom, vamos orar então? Alguém mais tem uma pergunta para fazer? Mariana, você gostaria de falar alguma coisa? Não sei quem... Não, eu estava pensando, né, em relação a essa questão aí, né, que essa estudante perguntou, né, como que o senhor orienta seu filho, e pensando que essa relativização, né, hoje, dos princípios, né, no meio evangélico, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque é uma forma mesmo de Satanás preparar, né, o caminho
e doutrinando as crianças, né? Então, nós pais precisamos estar muito atentos mesmo. É uma forma Sem dele dúvida. doutrinar as crianças, adolescentes, né? Sempre para relativizar tudo e lá na frente aceitar, né? Os sinais e maravilhas que hão de acontecer. E, na verdade, desculpa a expressão, mas emborrecer, né, a mente das pessoas, embrutecer, para que não enxerguem de fato os fatos, de acordo com o que a Bíblia já nos mostra hoje, né? Então é Amém. importante a gente realmente mostrar isso para os nossos filhos. Bom, eu vou só compartilhar aqui rapidinho, só para vocês verem, né, qual é o livro de que eu estou falando. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Sim? Não? Sim. Então, ó, Dores e Parto, do Ron Cantor, né, que está o nome dele. Isso aqui é uma dos lugares que você pode comprar online, né? Então, ele fala, o princípio do fim está aqui, o que você precisa fazer para estar preparado. Então, esse livro assim, é muito atual, o livro é muito... e foi escrito agora, muito recente, como eu falei, né, no período da pandemia. E é muito bom você ver um judeu, né, um grande conhecedor da lei, do Velho Testamento, né, um judeu convertido, né, escrevendo a respeito do fim dos tempos. Muito bem, vamos orar então, para encerrarmos aqui a nossa Masterclass. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão precioso na tua presença, esse momento, Pai, tão maravilhoso de estudarmos a tua palavra, Senhor, quanto mais nós falamos a respeito da tua palavra, do Senhor, ó Pai, quanto mais apaixonados nós ficamos, ó Pai, pela beleza, santidade do Senhor, ó Pai, pela perfeição das Escrituras, pelo teu amor, tua fidelidade para conosco. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos, Senhor, nessa mesma despertar, desejo de estudar a tua palavra, se aprofundar no conhecimento do Senhor, em oração, leitura da palavra, Senhor, que possamos, ó Pai, permanecer firmes nessa caminhada. Pai, eu te agradeço, te dou graça pela vida de cada estudante, Senhor, que tem se dedicado, Senhor, reservou aqui 1 hora do seu dia para ouvir a tua palavra, que tem estudado, feito, Senhor Deus, ó Pai, as tarefas, assistido os vídeos, ó Pai, abençoa a vida de cada um deles, traz graça, discernimento, autoridade no mundo espiritual, Senhor, revelação da tua palavra, abençoa, Pai, cada um desses estudantes, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, boa noite.